versículo de número 25 e o versículo de número 26. Glórias a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 25 e 26, está escrito assim: Partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Amém? Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra que Deus colocou em meu coração para a noite de hoje, antes de o pastor Servilho me anunciar que estaria ministrando a palavra de Deus nessa noite, eu já havia proposto em meu coração que, se tivesse por acaso a oportunidade de ministrar, seria esta palavra. Então, quando eu abro a minha Bíblia aqui nessa história, me faz recordar à memória o Espírito de Deus, quando Eliseu ainda não era este homem respeitado por Deus, respeitado pela sociedade do seu tempo, aquelas pessoas que lhe rodeavam, estavam próximo de Eliseu, quando ele ainda morava com seus pais e ainda cuidava de carruagens de bois. Me faz lembrar que a situação de Israel, espiritualmente falando, antes de Eliseu ser profeta, passava por um período de crise espiritual e decadência. Aprove a Deus levantar um profeta por nome de Elias nesse tempo, para confrontar o rei Acabe, que era rei de Samaria, que havia se corrompido, trazendo para dentro da cultura judaica, para dentro de Israel, a idolatria, que através da sua mulher por nome de Jezabel se prostrava e adorava. Então Deus levanta o profeta Elias para confrontar, e nessa batalha espiritual de quem é verdadeiramente Deus, através do profeta Elias, mostra para todo Israel que Ele é o único Deus que merece ser adorado e reverenciado. Mas ali então, depois que Deus se revela no Monte Carmelo e faz descer fogo do céu e consumir o holocausto, Elias recebe uma promessa de morte da parte de Jezabel, dizendo: Assim como aconteceu com os meus profetas, aqueles que comiam à minha mesa, assim como tu mataste aqueles que me serviam, assim também amanhã, a esta altura do dia, acontecerá contigo. Elias, que depois de passar por uma grande vitória da parte de Deus, uma crise existencial veio em seu coração, e a Bíblia diz que naquele momento o profeta sentiu medo, sentiu pavor, pois ele sabia que Jezabel havia prometido, e ela não brincava quando ela prometia. Ela iria fazer o impossível para encontrar o profeta e tirar a sua própria vida. A Bíblia diz que Elias, ele começa a fugir de Jezabel, até que ele para debaixo de uma árvore frondosa e deita. E Elias, tudo que ele desejava em seu coração era apenas a morte. E a Bíblia Sagrada diz que ele, já cansado da vida, Deus manda um anjo descer ao encontro do profeta, levar pão e água para o profeta beber, e pão para que ele pudesse comer, e assim seguir viagem. O profeta bebe e come, porém continua deitado debaixo da árvore, porque ele não tinha mais capacidade mental, falando, para prosseguir. Tudo o que ele queria era que o mundo se acabasse por ali,
naqueles instantes, ele temia pela sua própria vida. Em certa feita ele disse: apenas eu fiquei por profeta. Deus teve que falar para o profeta que havia ainda 7.000 que não se curvaram diante dos profetas de Baal. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo novamente e repreende Elias. E Elias diz: meu Deus, meu Senhor, eu temo pela minha vida, eu estou zelando pela minha vida. Jezabel mandou homens me procurar para tirar a minha vida, e eu não quero dar o prazer para aquela mulher infame, assim poder fazer o bel prazer de matar um dos maiores profetas naquele tempo, que era Elias. E a Bíblia diz que Deus diz a Elias: vai, porque eu já escolhi alguém para te suceder no ministério. Se tu não queres prosseguir no ministério profético, Deus já havia escolhido um homem para prosseguir ou dar continuidade ao ministério profético. Aqui eu entendo que na obra de Deus, no ministério do Senhor, ninguém é insubstituível. Se eu não quero fazer, Deus sempre vai levantar alguém para fazer em meu lugar. Se você não quiser fazer, Deus sempre tem alguém que está na brecha, que está na porta, esperando uma oportunidade para poder seguir ou começar o seu ministério. Se você não quer cantar, tem alguém que está no banco doido por uma oportunidade para cantar para o Senhor. Se eu não quiser pregar, tem uma geração inteira que Deus está preservando, esperando apenas uma oportunidade para pregar. Deus não depende da minha capacidade, Deus não depende de mim. Aliás, sou eu que dependo do Senhor. Se não for dado do céu, nada um homem pode ter. Se Elias queria parar no ministério, Deus já havia escolhido Eliseu para prosseguir em seu lugar. E a Bíblia diz que quando Elias encontra Eliseu, Eliseu estava cuidando dos bois do seu pai. A Bíblia diz que Elias pega a capa que estava sobre ele e passa sobre Eliseu. Eliseu sabia quem era Elias. Eliseu sabia da fama de Elias. Eliseu sabia que Elias era profeta, homem de Deus. E com este sinal que Elias deu, Eliseu entendeu, porque era homem sensível a ouvir o chamado de Deus, e entendeu que Deus tinha uma grande obra em sua vida. E ele larga tudo, ele larga os carruagens de bois, ele mata os bois e vai seguir o profeta para aprender com o maior profeta de todos os tempos. E Elias viu que Elias tinha uma unção poderosa da parte de Deus. Eliseu sabia que Elias orou e Deus fechou os céus durante 3 anos e meio. Eliseu sabia que no Monte Carmelo Elias orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. A fama de Elias era recorrente sobre toda a Samaria e toda a Judeia. Então a Bíblia Sagrada diz que Eliseu já propôs em seu coração: se for para eu substituir o maior profeta de Israel, eu não quero nada mais, nada menos do que a porção dobrada do Espírito que está sobre ele. E Eliseu vai aprender aos pés de Elias como Elias se portava, como Elias buscava a Deus, como Elias orava ao Senhor, como Elias tratava as pessoas que se aproximavam dele. Eliseu é um grande observador, e ele vai observando a forma que o profeta Elias tratava com todo mundo. E ele dizia: quando eu ficar no lugar dele, serei um profeta semelhante a ele. Porém, no seu coração ainda estava o desejo de uma porção maior do que estava na vida de Elias. Aqui eu entendo mais uma coisa, que a unção que Deus dá na vida de cada um é diferente. Não tem como alguém pregar igual a fulano, não tem como alguém cantar igual ou semelhante. Ou a unção é mais, ou a unção é menos. E como se dá isso, pregador? Quem busca mais, quem ora mais, quem medita mais, quem busca mais ao Senhor, certamente terá mais da parte de Deus para oferecer para o povo. Então Eliseu
Eliseu entende que isso se faz necessário para exercer o seu ministério, buscar a Deus, ter Deus presente em sua vida, ter Deus presente no seu ministério, pois se Deus não fosse com ele, ele seria um profeta comum, ele seria um profeta normal. E olha que naquele tempo, como nos dias de hoje, nos dias atuais, existia grandes profetas, e nós vamos ver aqui na frente, quando entrar no teor da mensagem que iremos falar nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu assume o ministério quando Elias é tomado aos céus. Quando ele sobe uma carruagem de fogo, Eliseu vê que cavalos de fogo, carruagem de fogo tomam o profeta Elias de sobre si, e ele diz: carruagem de Israel, carruagem de fogo. E ele pega a capa que estava sobre Elias, repousa sobre ele. Com aquela capa ele abre o rio Jordão, e todos os profetas que estavam ao derredor percebeu que Eliseu era um grande homem de Deus, que iria suceder o profeta Elias. Porém, alguma coisa teria que acontecer para notificar, ou para provar que de fato Eliseu assumiria o lugar do profeta. E a Bíblia diz que com aquela capa de Elias, ele toca nas águas do Jordão, e o mar se abre em dois lados, e ele passa, atravessa o mar Jordão em pés secos. E a Bíblia diz que os profetas ainda duvidaram do ministério do profeta Eliseu, dizendo: olha, Elias, o Espírito de Deus, o arrebatou para tal lugar, deixa que a gente vá procurar. Eliseu sabia que Elias foi levado aos céus, mas tem gente que não quer dar valor e não quer dar crédito ao ministério de Eliseu. Você sabia que certamente é assim, até nos dias atuais, quando Deus está levantando alguém no ministério, sempre tem aquele que vai questionar: mas como pode? É muito novo, não tem experiência, não tem vivência, ele ainda não sabe falar, ele não tem um dialeto perfeito, ele não tem uma boa exegese, não tem uma boa hermenêutica. Começa a colocar em empecilho. Foi assim no ministério de Eliseu, dizendo: Elias não foi arrebatado coisa nenhuma, Elias deve estar numa montanha dessas aí, o Espírito de Deus deve ter levado ele para alguma montanha dessa aí. Não queria acreditar que Deus havia escolhido o profeta Eliseu. Mas quando Deus escolhe alguém, Deus não precisa da aprovação humana. Deus levanta e acabou, Deus escolhe e acabou. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Se você tem promessa de Deus, se você tem chamada de Deus, pode ter certeza, alguém pode até não querer te dar crédito, alguém pode até não querer te dar oportunidade, mas Deus vai te levantar, porque Deus se prometeu e Ele é fiel para cumprir. Oh glória! Se você crer, levante a sua mão por gentileza e dá um glória ao Senhor dos Exércitos. No capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 9 a seguir, nós vemos a história de uma mulher de Sunem. A Bíblia chama ela de sunamita. A Bíblia diz que esta mulher era uma grande mulher observadora, porque ela morava em uma rota conhecida como uma rota profética. Para ir até o Monte Carmelo, o pastor Servilho teria que passar próximo à casa dessa mulher, ou por que não dizer na frente da casa da sunamita. E a Bíblia diz que ela era uma grande observadora, porque ela diz: meu marido, ela chama ele e conversa e diz: olha marido, eu percebo que este homem que passa por aqui, primeiro, ele é um santo homem de Deus. É isso, eu entendo que passaram vários profetas por ali, mas talvez não tiveram a mesma conduta que tinha o profeta Eliseu. Passaram vários homens ali que diziam ser homem de Deus. Talvez ela tinha alguma frustração com alguns, talvez ela teve mais experiência com alguns que se diziam homens de Deus, mas de fato não era. Em dias atuais não é diferente. O pastor Servilho recebe muita ligação, muita mensagem de pessoas que querem pregar aqui. Pregar aqui é bom demais, o povo é alegre, é crente, é espiritual, o povo é pentecostal, mas pode ter certeza, alguns que passaram aqui, o pastor Servilho não quer nem ver de volta aqui.
aqui. Quando manda mensagem, pastor Sevilho, tem um espaço para mim. O pastor diz, já está lotado, não tem como chamar o irmão agora, deixa mais para frente. E assim vai levando. Por quê? Porque passaram como homens de Deus, mas os frutos que ficaram deixaram a desejar, não eram homens de Deus como diziam ser. Então é a experiência que essa mulher tem. Vários passaram por ali naquela rota profética. Ela observava e dizia, agora aquele ali é diferente. Chamou o marido e disse assim, vamos fazer aqui um quarto, vamos fazer aqui um lugar para ele repousar, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um candeeiro, para quando ele passar por aqui e ele sentir de bom grado, antes de subir para o Monte Carmelo, ele possa repousar aqui. E elas constroem uma casa, constroem um quarto, coloca ali preparado para o homem de Deus. E quando Eliseu vai passando para o Monte Carmelo, porque no Monte Carmelo eles oravam ao Senhor, no Monte Carmelo foi lá onde Elias travou a batalha com os profetas de Baal, e Eliseu subia ao Monte Carmelo para orar. E a Bíblia diz que naquela direção, naquela rota, quando estava passando próximo à casa da sunamita, ela chama ele e diz, homem de Deus, eu tenho feito aqui na minha casa um cantinho reservado para você. Eu tenho construído aqui juntamente com meu esposo um quarto. Eu coloquei uma cama, coloquei uma mesa, uma cadeira e coloquei um candeeiro para você descansar e passar a noite. Eliseu ficou grato com aquela situação. Ninguém já havia feito coisa assim para o profeta. E um belo dia, quando Eliseu estava deitado naquela cama, o moço Geazi estava ao seu lado ali, talvez assentado na cadeira, e Eliseu para lembrar da mulher sunamita, e ele chama Geazi e pergunta, Geazi, aquela mulher, do que ela sente falta? Pergunta para ela o que ela quer que a gente possa estar fazendo para ela. Se ela quiser que a gente fale com o rei, a gente fala. Se ela quiser que a gente fale com o general do exército, a gente também fala. Se ela precisar de algum favor, a gente faz, porque olha, o que ela fez por nós é um sentimento de gratidão que paira sobre a mente do profeta Eliseu. Ele diz, o que é que eu posso estar fazendo para esta mulher? O que é que a gente pode estar fazendo para retribuir o que ela fez por nós? Aí ele manda chamar ela. Aí Geazi vai chamar a mulher sunamita. Ela para na porta e diz, pois não, homem de Deus. Ele diz assim, olha mulher, o que você quer que a gente te faça? O que você deseja que a gente faça por você? Você quer algum favor do rei? Você precisa de alguma ordem do capitão do exército do rei? Ela disse, não, eu habito no meio do meu povo, eu estou no meio do meu povo, nada sinto falta, sou uma mulher abençoada, sou uma mulher próspera, eu gosto de fazer por amor, o meu coração está aplicado em fazer por amor a obra de Deus. Aí Eliseu disse, rapaz, não tem nada para fazer para essa mulher. Aí Geazi olha para o profeta e diz, olha, tem uma coisa, meu senhor. E ele diz, o que é que tem, Geazi? Ele diz assim, olha, ela não tem filhos, e o marido dela já é avançado em idade, não pode ter mais filho. Aí Eliseu disse, então manda chamar. Olha, observe que Deus, em hipótese alguma, mandou Eliseu profetizar, mas ele disse, manda chamar a mulher. E quando ela se apresenta ao homem de Deus novamente, ele diz, olha, no tempo de uma vida, ou seja, no tempo de uma gestação, você vai abraçar uma criança, vai abraçar um filho. Ela disse, não brinca. Talvez passaram homens naquela rota profética, profetizou para aquela mulher e nada aconteceu, nada veio acontecer, porque não era um homem de Deus. Mas quando Eliseu falou, Deus ouviu o que Eliseu falou e decretou no céu, dizendo, no tempo determinado, no tempo de uma vida, eu vou abrir a madre dessa mulher, e a palavra
palavra do profeta vai se cumprir. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim: crede em Deus e também nos seus profetas e prosperarei. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que no tempo certo, a bênção que você está pedindo, Deus vai fazer acontecer, vai se realizar. Se você crer, fecha a mão, deposita no peito e adora ao Senhor. Jesus está nesse lugar. É tempo profético, é tempo de você acreditar nas palavras proféticas. Estamos vivendo dias difíceis, que falta profeta dentro da igreja, mas eu louvo a Deus pela igreja do Vargem Grande, porque nesse lugar tem profeta, nesse lugar tem homem de Deus. Se você crer, então faça barulho de glória. Aleluia. A palavra que o profeta falou, Deus fez acontecer. A mulher teve um filho, o filho cresceu. Certa feita ele está no campo com seu pai trabalhando. Aí de repente a Bíblia diz que ele começa a se queixar de uma dor de cabeça. Aí o pai chama o moço e diz: pega a criança, leva para casa, entrega à mãe dele. Aí o rapaz leva a criança e a mãe diz: o que é que você tem, meu filho? Ele disse: a minha cabeça dói, mãe. E de repente ela coloca ele sobre o seu colo, e a Bíblia diz que ele veio a falecer. A Bíblia diz que a mulher não chorou, ela pegou a criança em seu colo, subiu até o quarto do profeta, deitou a criança na cama e disse: eu vou aonde está o profeta. Porque ela lembrou do profeta, porque ela não pediu um filho, mas o profeta prometeu e Deus realizou. Ela disse: se ele falou que eu teria um filho, ele tem que ter a solução para este problema. Eu vou até ao homem de Deus. Ela chega diante do seu marido e diz: prepara para mim um jumento, prepara uma mula, amonta ele aí, que eu vou até o homem de Deus. Ele disse: não é tempo de procurar o homem de Deus, não é tempo de procurar o homem de Deus, não é lua nova ainda. Aí ela disse: não, eu tenho problema, eu tenho que ir lá até o homem de Deus. Aí lá vai a mulher, procura Eliseu. Aonde Eliseu estava? No Monte Carmelo, porque o homem de Deus não desce do monte da oração. Estava lá Eliseu no Monte Carmelo, e lá vai a mulher. Aí de longe Eliseu olhou e disse: conheço aquela mulher. Aí ele chama Geazi de Geazi, vai para a mulher e pergunta para ela se está tudo bem. Agora eu pergunto para você: estava tudo bem na casa daquela mulher? Mas Eliseu disse: pergunta para ela se está tudo bem. Pergunta para ela se vai bem com o marido dela. Pergunta se está bem com ela. E também pergunta como está o filho dela. Aí lá vai Geazi correndo: e aí, Sunamita, vai tudo bem contigo? A resposta dela, se fosse outra, dizia: não, não está nada bem. Estaria mal-humorada, em desespero, chorando. Mas ela diz: vai tudo bem. Vai bem com o teu marido? Ela olha e diz: vai tudo bem. E o teu filho? Aí mexeu na ferida, naquilo que estava incomodando ela. Porque o marido estava bem, obrigado, estava trabalhando. Ela estava com saúde, estava indo ao homem de Deus, estava bem. Mas quando pergunta: e o teu filho? Aí mexeu naquilo que estava doendo o coração dela. Vai tudo bem com teu filho? A resposta podia ser outra. A resposta podia ser outra. Mas ela disse: vai tudo bem. Aquela mulher era sincera.
ela sabia que não poderia demonstrar a sua fragilidade. Então ela retém a lágrima, segura o lamento para mostrar firmeza, mas sendo que seu coração estava quebrado. E muitas das vezes é assim. A gente está aqui, a gente canta, a gente prega, a gente dá lugar, mas dentro de casa nem tudo vai bem. Aí a gente vem para a igreja com um sorriso no rosto, encontra um irmão e diz: rapaz, como é que você está? Você está bem? Ele diz: eu estou bem, só que não está nada bem. A nossa irmã falou aqui da mãe dela, mas ela está aqui, está adorando a Deus aqui. Em qualquer outra situação, quem não tem Deus na vida não estaria aqui. Só quem crê muito em Deus, tem muita fé em Deus, passa por esse tipo de problema e vem para a igreja dizendo: vai tudo bem, sendo que não está nada bem. Mas ele vem acreditando: eu vou porque eu sirvo a um Deus que vive, a um Deus que cuida de mim. Está morto no quarto lá, mas vai tudo bem. Não vou mostrar para os meus inimigos que eu estou perdendo, que eu estou padecendo. Se perguntar, eu vou dizer: vai tudo bem, para a glória de Deus, Pai. Aqui nós aprendemos com essa mulher. Nem todo mundo precisa saber do seu problema. Você pode estar passando fome dentro de casa. Você pode estar passando por um vento, um inferno dentro da sua casa. Mas colocou o pé na rua, levanta a cabeça, sacode a poeira e diz: vai tudo bem, porque eu sirvo um Deus que é vivo. Aí ela diz: dá licença, o meu alvo é o homem de Deus. Geazi sai da frente, pastor Sevilho, e ela vai direto no homem de Deus. Se lança aos seus pés, se joga aos pés. Aí Geazi vem tirar. Ele diz: não, deixa, Deus não me revelou a causa desse sofrimento. A única coisa que eu consigo perceber é que ela está amargurada. E quando ela tem a oportunidade para falar, ela diz: eu te pedi algum filho? Aí a ficha de Eliseu caiu. Aconteceu alguma coisa com o menino? E ela disse: eu te pedi um filho? Ele disse: não. Pois é, está lá na minha casa agora. Eu não tinha filhos, eu estava bem com meu marido, mas você falou que eu geraria um filho, e agora ele está morto na minha casa. Tem um problema para resolver. Eliseu disse: Geazi, pega um lenço, vai e coloca sobre mim. Ela disse: só saio daqui se você for comigo. Aquela mulher sabia, aquela mulher tinha convicção que Eliseu poderia resolver o problema. Por quê? Porque ela sabia que ele era um santo, não anjo, santo, homem de Deus. Eliseu disse: então vamos. Geazi vai na frente, coloca o lenço, sapateia a hora, e o menino não responde. Eliseu entra dentro de casa, sobe o seu quarto, olha para a cama onde ele deitou, o quarto que ela fez para recepcionar o homem de Deus. A morte reinava ali, a criança estava morta ali. Eliseu pega a criança, abraça, envolve em seus braços e ora ao Deus dos céus. E quando ele clama a Deus, Deus mais uma vez vai responder o profeta. Lição da história, ou moral da história: procure sempre, quando fugir todas as alternativas, procure sempre um homem de Deus. Se está enfermo, a Bíblia diz: chame os presbíteros e ore e unja com óleo. Se o problema está difícil,
sempre ande com homens e mulheres de Deus, porque no tempo da prova, são eles que vão agarrar com você em oração. Vai dizer, você não está só. Vamos orar junto. Vamos pedir a Deus a resposta juntos. Quando Eliseu entrou e abraçou a criança, ele disse, Deus de Israel, aqui está essa criança, Senhor. Devolve a vida. E a Bíblia diz que ele abraça. E a Bíblia diz que o espírito de vida tornou a entrar naquela criança. Deus reviveu aquilo que estava morto. E eu profetizo em nome de Jesus, se porventura no percurso da vida alguma coisa no seu ministério morreu, eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai reviver. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai abrir a cova, a sepultura, vai trazer de volta aquilo que estava morto, frio, gelado. Deus vai tornar a viver, vai realizar os seus sonhos. O profeta pega aquela criança, olha para a mulher e diz assim, está aqui o teu filho. E a Bíblia diz que ela abraça a criança e sai do quarto feliz. A lágrima que ela não soltou quando a criança estava morta, agora é um choro que ela vai transbordar, mas é um choro de alegria, porque aquilo que estava morto, o profeta e Deus fez ressuscitar. Creia, acredite, são palavras proféticas. Tudo que é pregado aqui através dos homens de Deus são palavras que vão de encontro à sua alma. Acredite, Deus tem poder para ressuscitar. Deus vai fazer ressuscitar. Você crê nisso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Cheguei às 9h10, pastor. Mas para encerrar, para ser sucinto em minhas palavras e parar por aqui, só tem uma coisa para lhe dizer. A vida dessa mulher nos ensina que fazer pelo reino haverá sempre uma resposta do céu para nós. Quando ela fez um quartinho para o homem de Deus, ela não esperava em troca nada. Ela fez porque ela disse assim, é para um homem de Deus, então eu vou fazer. E quando ela faz isso, o céu se move para atender a sua necessidade. Quando se faz pelo reino, os céus não ficam devendo nada para ninguém. Quando você se propõe a fazer para a glória de Deus, pode ter certeza, Deus vai mover os céus para te abençoar. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus. Eliseu